Vasco e Flamengo ser ou não em São Januário. Tem uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube perguntando justamente isso. Vasco e Flamengo devem ser em São Januário? Sim, com 2 torcidas. Sim, com torcida única. Não, clássico é no Maracanã. Ou não, porque falta segurança. Tem reportagem hoje aqui no UOL, uma reportagem do Rodrigo Matos, falando que para receber o Flamengo em São Januário não vai ser fácil, né? Essa foi uma sugestão do Pedrinho, presidente do Vasco, falando que, se for possível, até com torcida única. Que seja com torcida única, porque eu quero, tarará, tal. Só que tem barreiras de laudo e regras para ele pegar, para conseguir o Vasco jogar com o Flamengo em São Januário, que conta o Rodrigo Matos hoje aqui no UOL. Como, por exemplo, o laudo da CBF prevê que o estádio não pode receber clássicos, o São Januário, clássicos locais, né? E a Polícia Militar teria que mudar especificações de funcionamento do estádio e, por ser com torcida única, só poderia acontecer com a determinação da PM e o Ministério Público. Ó, vai ter que ser torcida única e tal, só se tivesse isso para poder acontecer. Mauro, o tema está lançado. Pode ou não, deve ou não, é justo ou não, enfim. Vamos lá. Eu acho que a discussão não é nem o direito ou não do Vasco jogar em São Januário. Para mim, a questão é torcida única e alguém levantar a possibilidade de torcida única do Rio de Janeiro, que foi o que fez o presidente do Vasco. Ele fala claramente, na entrevista ao podcast Cruz Maltino, que, se for preciso, torcida única. E ninguém estava falando de torcida única. Ninguém fala nessa coisa horrorosa, né? Essa praga horrorosa que tem aqui em São Paulo e também já se espalhou por alguns estados brasileiros, que é a torcida única, que é o sinônimo de falência do Estado. Olha, eu não sou capaz de controlar 1.000, 2.000 caras que vão lá torcer para um time visitante. Eu sou incompetente, eu sou o Estado, sou incompetente, não consigo dar conta, então eu boto torcida única, né? Mas não resolve também o problema da violência, que é onde realmente tem briga, que não é nem no estádio, os caras continuam se matando. Mas é assim que eu faço, porque dá para iludir parte da população, opinião pública, parte da imprensa que não acompanha o assunto, e eu vendo uma agenda positiva, né? Ok, beleza. O Rio de Janeiro, você sempre fala isso, você que morou lá e vai lá de vez em quando, o Rio de Janeiro tem uma série de problemas. É milícia, é o tráfico, violência, um monte de coisa. Mas ele tem uma coisa do futebol que é muito simbólica, que é o fato de você poder ir a um jogo do Vasco contra o Flamengo, com a camisa do Vasco, do Flamengo, e andar nos arredores do Maracanã, assistir lado a lado, se você quiser ficar no setor misto, se você quiser ficar só entre os seus, você vai para a torcida do Vasco, vai para a torcida do Flamengo. Fla-Flu é a mesma coisa. Botafogo e Flamengo, por exemplo, Maracanã, é 90-10, que o Botafogo coloca essa condição para jogar no Engenhão, quando tem o mando. Mas os botafoguenses vão para o jogo também. E vão com a camisa do Botafogo, mesmo em minoria. As pessoas toleram que você use a camisa do rival. Aqui em São Paulo, se você passar num raio de 1, 2 quilômetros do Allianz Parque, no dia Palmeiras e Corinthians, com a camisa corintiana, a chance de tomar uns tapas é real. E o mesmo vale em Itaquera, no Morumbi, num clássico de São Paulo. Mesmo em dia fora de jogo. Até em dia fora de jogo é perigoso, que você pode dar um azar de trombar com quem não interessa. Eu já ouvi relatos até eu já escutei relatos até de coisas mais complicadas que isso, que não vou detalhar aqui, que não vem ao caso. Mas, enfim, porque aqui em São Paulo, com a torcida única, se desenvolveu a intolerância. Já existem gerações de torcedores mais jovens que não admitem que alguém use a camisa do rival no dia do jogo em que ele é mandante. Por que esse cara está com a camisa do outro time? Hoje eu jogo no meu campo, é na minha casa. Sim, mas ele deveria estar lá assistindo e torcendo pelo time dele. E você no estádio também. Você tira o direito do cidadão de ver o jogo do seu próprio time. Isso é um absurdo, é um retrocesso, é um atraso, e eu sou veementemente contra isso, não importa onde. Então, sugerir isso foi uma frase muito infeliz do Pedrinho, na minha opinião, embora, aí é outra história, jogar em São Januário, na minha visão, é óbvio que é direito do Vasco, é o estádio dele. Tem todo o direito de lutar por isso. Não é isso que está em discussão. Então, eu já ouvi gente aí, já vi gente na internet. Não, que o BEP não sugeriu nada. O BEP, olha o significado de BEP. É o Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem um batalhão especializado em policiamento de estádios de futebol. E o BEP, ontem eu ouvi o BEP, falei com o comandante do BEP, e ele falou, a torcida mista é uma vitória do Rio de Janeiro. E deu um sinal muito claro do contato que tive com ele que o BEP não apoia, óbvio, a torcida única. O BEP não apoia. Então não foi o BEP que sugeriu. Quem sugeriu foi o Vasco, por intermédio do seu presidente, nessas palavras. Que ficou muito claro. Ninguém estava falando sobre torcida única. Então, para mim, o problema é sugerir a torcida única. Agora, o Vasco quer jogar em São Januário, é um direito dele. Agora, por que não tem jogo lá? O último Vasco-Flamengo em São Januário foi 2017. 1-0, gol de Everton Cardoso, aquele atacante, aquele ponto que depois jogou pelo São Paulo. Foi um quebra-pau, houve confusão, depois disso o estádio ficou fechado. Houve também depois
Acho que foi contra o Goiás, né, que o Vasco teve um outro problema que interditou São Januário, que foi até um negócio meio absurdo, que passou um tempão, outros estádios que tiveram problemas eram liberados. E São Januário não era nunca liberado, ali já achei um exagero, mas enfim, um rigor exagerado, mas essa é uma outra questão, que eu dou razão aos vascaínos, né, que reclamaram porque nunca liberava São Januário. Mas existem essas preocupações por conta também de um passado protagonizado por torcedores do Vasco. Então não pode ficar essa vitimização, não pode jogar. Houve o problema. Então a própria polícia tem um certo argumento aí. Mas acho também que cabe à polícia que aprimorar o seu trabalho e dar segurança. Ela não pode se isentar, houve um problema lá, então... Não. A polícia tem que falar o que aconteceu de errado. Talvez, no livro da matéria do Rodrigo, tem uns protocolos. Vão melhorar aqui, aqui e aqui. Os rubro-negros virão por aqui, vão ser escoltados aqui, vão para dentro do estádio, vão assistir o jogo, vão embora e acabou. E eu vou dar segurança, porque eu sou o Estado, eu sou a polícia, eu sou especializado nesse negócio. É como eu vejo isso tudo. Domingo jogaram Vasco e Santos. As pessoas não se lembram, mas houve uma briga uma vez dentro de campo entre os torcedores do Vasco e do Santos. É uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil, entre organizados, é Vasco e Santos. Os santistas estavam lá. Teve até uma confusão entre eles mesmos em determinado momento, mas estavam lá. Tem um outro ingrediente aí que talvez preocupe alguns vascaínos, que é a volta da Força Jovem. A Força Jovem é a maior torcida organizada do Vasco, ficou anos banida e voltou agora. E tanto ela quanto a Fúria Jovem do Botafogo conseguiram voltar com uma espécie de apoio dos clubes. Os clubes concordaram e tal. Ter rubro-negros lá é acender um pavio que pode ter confusão com a Força Jovem. Não sei se tem vascaíno com medo disso e voltar a ter uma punição. Pode ser também que as torcidas do Flamengo, Raça e Jovem, estão punidas. Mas os caras vão ao jogo, né? Como a Mancha vai aos jogos, sem a camisa da Mancha, fica lá mostrando a camisa branca, igualzinho. Todo mundo sabe que é a Mancha que está ali. Quer dizer, punição para inglês ver também. Então, o problema, na minha visão, Tironi, não é jogar em São Januário, é o direito do Vasco lutar por isso. Entendo que a Polícia Militar tem, na minha visão, obrigação de criar as condições necessárias para que o jogo seja lá, mas torcida única jamais. Acho que isso é um absurdo. E aí tem um outro aspecto, que é uma opinião muito pessoal minha. Eu entendo que o Maracanã, os dois jogos, as duas torcidas, dividindo o estádio, né, dando a oportunidade de dividir, depende de quem vai mais ao estádio, mas abrindo ingressos em quantidade iguais para as duas torcidas, é uma tradição do Rio que não deveria ser ferida. Eu acho que isso você perde muito. O Rio de Janeiro, ele sofre se os jogos foram todos 90-10. Porque se tiver torcida do Flamengo também em São Januário, 90%, 10%, vai ser igual, vai ter reciprocidade na volta. O Flamengo vai dizer, tá bom, Flamengo e Vasco vai ser como o Flamengo e um time de outro estado. Um cantinho lá para a torcida do Vasco e eu vou ficar com o Maracanã inteiro quase todo para mim. Eu acho uma pena. Mas é uma opinião minha, talvez uma visão um pouco romântica, pode ser, mas é uma opinião minha. Agora, o discurso também, já vi isso, Flamengo e Fluminense se apossaram do Maracanã. E o Botafogo se apossou do Engenhão? É curioso, não é só o Maracanã que fala. E o detalhe, eu fui contra eu fui contra o Pan-Americano, fui contra, publicamente trabalhava junto em outro local, cansei de falar isso, contra a Copa do Mundo do Brasil, contra a Olimpíada do Brasil, sou contra esses eventos todos do Brasil. O Brasil acho que não deveria se meter nesse negócio. Consequentemente, nunca fui a favor da construção do Engenhão, do estupro do Maracanã e a construção desse estádio horroroso que está lá no lugar do nosso Maracanã, que foi destruído. Sempre fui contra isso tudo. Então, eu fico muito à vontade para dizer, criaram esses equipamentos, como eles chamam. Mas ia fazer o quê? É largar lá o Engenhão? O Botafogo pegou e arrendou. César Maia, o prefeito, fez a licitação, o Botafogo ganhou legalmente. Fla-Flu, a mesma coisa. Agora, quando teve a pandemia, por exemplo, Maracanã ficou dando prejuízo. Quem jogava lá sem público, só tendo que tirar de outro caixa para pagar a despesa? Fluminense e Flamengo. Por que o Vasco nunca foi jogar lá? Também não quis, não tinha essa responsabilidade. Então, o Fla-Flu assumiram o estádio que estaria onerando o contribuinte, porque aquilo era o equipamento estadual. Como sempre deu despesa. O Maracanã sempre foi subsidiado pelo Estado, gente. Então, agora, Fluminense e Flamengo tomaram conta. E quando o Flamengo assumiu, ainda na gestão do Bandeira de Melo, depois daquela aventura da Ilha do Urubu, quando montou o estádio da Ilha do Governador, o Maracanã estava em péssimas condições. O Flamengo que assumiu o estádio, reformou ali, recuperou, numa situação de emergência, aí teve licitações temporárias e agora uma de 20 anos. Então, o que aconteceu lá, também não acho que é o ideal. Também discuto muito esse modelo. Acho que tanto o Botafogo como o Flamengo e o Fluminense, na minha visão, devolvem muito pouco à população para os equipamentos construídos com dinheiro do contribuinte. Tudo isso eu acho que é discutível, sim. Mas está lá. São os dois que estão cuidando do Maracanã. Então o Vasco diz, não me sinto mais em casa. Ok, então por que não briga para se sentir em casa? Olha, eu vou jogar no Maracanã, mas eu quero ser mandante. Quanto custa? Vou pagar. Eu pago. É caro, mas eu pago. Eu pago, jogo, mas eu quero assim, assim, assim. Não aceita? Ok, então vamos para São Januário. Ok, perfeito. Problema nenhum. Mas aí é uma questão muito de opinião, de discussão. O fato concreto é, torcida única do Rio de Janeiro, não. Não. E quem levanta essa bola está sujeito a ser criticado por essa
manifestação infeliz, pelo menos na minha opinião, na opinião de muita gente. Torcida única não. Jogar em São Januário é o desejo do Vasco, lute até o final. Polícia Militar, é sua obrigação atender o desejo do Vasco. Essa é a minha opinião. Tô com o Mauro nessa, só vou passar a bola para o Danilo e para o Casagrande. Eu não sou carioca, mas eu morei no Rio de Janeiro, como vocês sabem, o Mauro sabe também. O Rio de Janeiro é uma cidade muito peculiar nesse aspecto. Tem um estádio, que é o estádio mais importante do Brasil ainda, apesar de ter sido detonado tal, depois com a reforma, que está no meio da cidade. No meio da cidade. Isso não é tão comum em capital, né? Um estádio que está exatamente no meio da cidade e que atende a todo mundo. O futebol carioca ele é muito diferente nesse aspecto, né? Eu concordo com o Mauro, mas eu acho que o Vasco tem razão em querer jogar em São Januário, para mim também, desde com torcida rival presente. Mas e aí, Danilo? Tá lançada a polêmica. Eu acho que o Mauro falou para mim bastante dos pontos que eu mais penso em relação a isso. A torcida única para mim é um absurdo, né? Não pode ser levantada em hipótese alguma. É muito cômodo para as autoridades, para o Ministério Público, para a Polícia Militar e aqui em São Paulo até para alguns times, por Palmeiras, por exemplo, que faz o cerco, uma questão bem conivente com toda essa facilidade que os times dão para as forças de segurança pública aqui em São Paulo. Então eu sou radicalmente contra a torcida única. E o que eu acho é exatamente o que o Mauro falou. Tem até um batalhão especializado da polícia que deveria dar condições de ter um jogo em São Januário, faz um plano especial, faz uma escolta, interdita uma avenida, um acesso durante X horas para poder chegar, para poder sair, e faz uma fiscalização. Ó, quem causar, quem tiver baderna aqui vai ser punido assim, assim, assado, a polícia vai deter, e por aí vai, todas essas punições que a gente sabe. Assim, torcida única é algo que me dá arrepio. Todas as vezes eu sonho e tenho... também algo talvez seja romântico e tal, de repente ver de novo um São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, meio a meio no Morumbi, algo que nunca mais vai acontecer, provavelmente. Eu fiz questão de ir a Belo Horizonte quando teve Palmeiras e São Paulo na Supercopa do Brasil, porque eu sabia que era um raro momento de ver as duas torcidas dividindo o estádio, e isso não pode acontecer de forma nenhuma em outros lugares. Essa praga, essa doença não pode se espalhar, é algo lamentável. E realmente o Mauro falou algo e assim, é triste a gente ver como as torcidas em São Paulo aqui estão intolerantes. Não adianta, mesmo ele falou em dia de jogo, mas fora de jogo. Se você estiver com a camisa do Corinthians e passar na região ali do Allianz Parque com a camisa do São Paulo, você vai, não sei se vai tomar tapa, mas ameaçado você vai ser por alguém. É fato. Não existe mais a possibilidade de você olhar e ver um adversário normal. Eu vou ver o cara na camisa do São Paulo e vou querer ir para cima? Não existe. E no Rio de Janeiro não pode perder essa magia, não pode perder essa questão. É realmente surreal que o Pedrinho tenha dado essa sugestão. Ô Danilo, tem um detalhe. Tem 2 shoppings ali do lado, né? Sim. Do estádio. Você quase não vê camisa do Corinthians e do São Paulo dentro do shopping. Nenhum dos dois. Sério. É impressionante. Nenhum dos dois. Você quase não vê, só vê do Palmeiras. Ou de outros estados, até vê um ou outro. Então, e com essa questão das uniões das organizadas, dependendo se você... Aqui hoje o Palmeiras e o Flamengo tem uma rivalidade muito grande, mas mesmo antes dessa rivalidade grande, o Flamengo, se você andava com a camisa do Flamengo, tem sede da torcida do Vasco por lá, tem sede da torcida do Grêmio. Então também tem isso até com camisa do Inter, camisa do Vasco, camisa de outras equipes ali. Então é realmente algo que a gente não pode deixar acontecer no Rio de Janeiro. Essa intolerância, ela foi muito potencializada para a torcida. Claro, para mim é indiscutível. Ela aumentou demais, porque é isso, é exatamente isso. E isso é muito bizarro que ele está falando, porque realmente você, assim, é perigoso mesmo. No mínimo você vai ser insultado. Sim. O Tirone estava lá em BH também, Palmeiras e São Paulo, também fui. A gente via coisa que, para mim, nunca mais eu ia ver, que era, eventualmente, você chegava por um lugar que era setor de São Paulino, com a camisa do Palmeiras, você passava no meio de São Paulinos, claro, tinha uma zoeira ali, jogava um copinho de água, nada grave, e vice-versa, o São Paulino que chegava pelo outro setor. Se isso acontece em São Paulo hoje, o pau fecha num nível que é... Exatamente.